Graça e paz, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja ricamente abundando sobre nós e que continue conosco durante o restante desse culto. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e nós faremos a leitura a partir do verso 17. A carta de Paulo aos Éfesos, ou os Efésios, capítulo 4, verso 17. Todos acharam, sim ou não? Diz assim o texto: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido-lhes de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não fosse assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Senhor, nós te bendizemos o nome e te rogamos em nome do teu Filho, que nessa hora o Senhor fale conosco, pois te rogamos isso em nome dele. Te pedimos que o teu Espírito Santo seja aquele que trará a mensagem nessa noite aos nossos corações e fará com que ouçamos, e faça com que ouçamos aquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja. Que seja apenas a tua voz, a única voz que seja ouvida pelos nossos ouvidos nessa noite. Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, e que a tua palavra quebrante o nosso coração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente você já deve ter assistido programas que mostram reformas de casa. Eu particularmente adoro, minha esposa também é fã. Vez ou outra eu chego lá em casa
ela está assistindo lá Irmãos à Obra, né? Sem falar a propaganda, sem querer fazer a propaganda aqui, mas às vezes eu chego lá e os caras fazem coisas fantásticas, né? E aí eles meio que iludem, né? O cliente diz assim, ó, eu tenho X para comprar uma casa. E aí eles saem para procurar a casa, e aí ele marca alguns dias da semana, levam os clientes e eles começam a mostrar casas de 2x, 3x, 4x. E aí é aquela frustração, né? E os clientes ficam sem entender meio que por que eles estão fazendo isso. Mas na realidade o que eles querem mostrar ali é que aquele dinheiro é insuficiente para eles quererem uma casa do nível que eles estão solicitando. Mas eles têm uma solução, que é a reforma. E aí eles pegam uma casa velha e aí dá aquele trato na casa e a casa fica um espetáculo. Tem programas também de carro, né, que seguem a mesma ideia. Lá pega carros velhos e aí eles restauram os carros e os carros ficam lindos. E isso serve para ilustrar também isso que Paulo está falando aqui nesse texto que acabamos de ler especificamente. Aqui no capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 16, Paulo está tratando a respeito da unidade da igreja. E também ele trata a respeito dos dons que Deus deu a essa igreja. E aí ele fala que dentre a igreja, Deus ele chama um para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, para que haja serviço, haja a manutenção na casa do Senhor. E quando ele entra aqui, a partir do verso 17, ele começa a fazer uma outra tratativa, tão quanto importante para a vida da igreja, que é a questão da santidade, da pureza, do caminhar do novo cristão. Então, Paulo ele vai falar aqui a respeito desse assunto, e ele vai começar a abordar sobre a perspectiva da vida pregressa do cristão. Então, pense comigo. Uma vez que o cristão, ele conhece a Cristo, ele passa a experimentar de Cristo, é absolutamente reprovável, inadmissível esse cristão ele continuar com os velhos hábitos da antiga vida. É uma contradição o cristão ele ter as marcas da antiga vida, ou os velhos hábitos da antiga vida antes de conhecer a Cristo. É necessário haver uma ruptura radical com a antiga vida, uma vez que nós conhecemos a Cristo. E é isso que Paulo ele vai falar aqui nesses versos. E o interessante é que Paulo ele começa a falar a respeito do intelecto do homem, da mente, tudo começa ali. Perceba comigo, eu peço que você não feche sua Bíblia, tá certo? Se alguém fechou a Bíblia aí, abra e deixe aberta, nós vamos folhear um pouco ela. Tá bom? Verso 17, Paulo ele vai começar a dizer assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. A ideia de andar, obviamente, aqui não é caminhar, mas é de procedência, de conduta, de agir. Não mais ajam, não mais se comportem como os gentios. E ele fala, isto, portanto, digo, no Senhor, é como se ele estivesse dizendo, em nome de Deus, não façam isso, não ajam dessa forma, não se comportem desse modo, em nome do Senhor Jesus. E ele começa a chamar a atenção desses irmãos, e esses irmãos eles sabiam exatamente o que significava cada palavra que Paulo estava falando, uma vez que eles mesmos outrora eram gentios.
Então eram irmãos que haviam se convertido ao cristianismo pela pregação do evangelho, e eles sabiam exatamente que vida os gentios viviam, e que vida é essa, eles não podiam mais retroceder, não mais voltar atrás. Era muito comum naquela época, em especial na Ásia Menor, onde a igreja de Éfeso está localizada, eles prestarem um culto à deusa Diana. E esse culto onde eles prestavam era regado de orgias sexuais. Então, era inconcebível pensar que um cristão ele se manteria na prática nesses hábitos que os gentios eles praticavam, uma vez que eles já haviam saído dali e, apesar de terem saído daquele mundo, mas eles ainda estavam inseridos nele, eles sabiam que aquilo acontecia. Então eles tinham plena e clara e total compreensão do que Paulo estava dizendo. Não mais andeis, não mais se comportem como também se comportam ou andam os gentios. E aqui o ponto que Paulo vai falar, que eu havia mencionado no início, é a respeito da mentalidade, do intelecto, da razão, do racional de cada um de nós. Acompanhe e veja o que ele diz. No verso 17, ele vai falar sobre a vaidade dos pensamentos. No verso 18, ele vai falar sobre o entendimento que está obscurecido. E depois ele vai falar ainda no verso 18 a respeito da ignorância. Tudo tem relação com a nossa mente, com o nosso racional, com a capacidade de discernimento, de raciocínio, de tomar decisões. Tudo começa na nossa mente. Então Paulo ele vai começar a dizer que esses gentios, a quem eles não mais deviam se comportar como tais, esses gentios, eles estão com a sua mente, os seus pensamentos cheios de vaidade. A vaidade dos seus próprios pensamentos. E a ideia de vaidade aqui é de vazio. É de que não há nada na cabeça. Sabe quando a gente chama o outro de cabeça de vento? Ou cabeça de camarão? Você já ouviu essa expressão? Sabe por que cabeça de camarão, né? Porque aquilo que fica na nossa barriga, no camarão é na cabeça, né? Então Paulo está dizendo que o entendimento deles está vazio, cheio de vaidades. Uma vez que o ser humano, o seu intelecto, ele está vazio, uma vez que o ser humano ele é incapaz de discernir o bom do ruim, uma vez que ele é incapaz de tomar decisões racionais, ele se torna um animal. E é isso que Paulo está tentando dizer para aqueles irmãos. Não hajam assim. Agora, uma vez em Cristo, vocês têm a capacidade e a compreensão de saber o que é bom e o que é ruim. Hoje vocês podem olhar e ver o passado de vocês e saber e conseguir julgar quão ruim vocês estavam. Mas aqueles que estão ainda mortos em seus delitos e pecados, e Paulo fala isso no capítulo 2, verso 1, e é exatamente por essa razão, por esses gentios estarem mortos, que os convertidos não devem seguir os mesmos passos. Porque aqueles eles estão mortos, os seus pensamentos estão nulos, mas vocês não. Por isso não andem segundo os passos dos gentios. E ele continua dizendo, obscurecido o entendimento, alheios à vida de Deus. E se você compreender e prestar atenção no raciocínio de Paulo, tudo vai sendo consequência da outra coisa. Primeiro, o pensamento do homem, por causa do pecado, ele está totalmente vazio, feito um vácuo. E por conta disso, ele passa a estar obscurecido, ele não consegue entender as coisas. E como consequência disso, ele agora está alheio à vida de Deus, afastado de Deus. Para quem gosta de série, né? E aqui na nossa igreja tem muitos maratonistas.
Certamente a maioria aqui deve ter assistido The Walking Dead, né? Existem várias versões de The Walking Dead aí. E é exatamente aquela figura do morto-vivo que não tem compreensão, que não raciocina, que é o homem sem Deus. Ele é incapaz de raciocinar. Ele é incapaz de julgar aquilo que é bom ou é ruim. Ele está feito um morto, porém andando como se fosse um vivo. E Paulo diz assim, olha, é essa figura aqui, sem pensamento, sem discernimento, que eles vivem, mas vocês não. Vocês não devem andar segundo os passos dele. Por isso, é necessário haver uma ruptura radical. É absolutamente inadmissível aquele que uma vez conheceu a Cristo, ele querer voltar a praticar aos velhos hábitos. É incompreensível aquela casa hoje bonita, reformada, bem arquitetada, você querer morar naquele casebre caindo aos pedaços. Mas Paulo continua dizendo que não apenas eles estão alheios à vida de Deus, mas por causa da ignorância em que vivem, da prática que eles vivem, os tornaram ignorantes pela dureza do coração deles. E essa palavra dureza aqui tem a ver com... traz a ideia de pedra. E eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco mais, e a palavra que traduz é poroses, que traz a ideia de mármore. É um tipo de pedra que é mais dura do que o mármore. E essa palavra, às vezes, ela era utilizada na medicina quando, por exemplo, a pessoa quebrava o braço ou a perna, tinha algum tipo de fratura óssea. Então, aquela calcificação que ela passava a envolver ali o osso, para calcificar o osso, se tornava mais rígida, mais dura do que o próprio osso. Essa é a ideia que Paulo está tentando dizer aqui, trazer, quando fala a respeito da dureza do coração deles. Poroses, um coração duro, absolutamente rígido. Esse é o estado do homem sem Deus. Esse é o estado dos gentios, dos inconversos, daqueles que não conhecem a Cristo. Eles são nulos em seus pensamentos e duros de coração. E ele continua dizendo, os quais, tendo tornado insensíveis. Perceba que é a situação, Paulo vai tentando explicar cada vez mais a desgraça do homem sem Deus. E a ideia de insensibilidade aqui, no Antigo Testamento era muito comum, também no Novo, os leprosos, eles serem afastados do meio do povo, por conta da doença ser uma doença contagiosa, mas sobretudo traduzir a ideia de pecado. Mas quando era aplicado o óleo, quando o sacerdote aplicava o óleo sobre as feridas, aquele leproso ele tinha que sempre retornar àquele sacerdote para ele avaliar o quão melhor aquela ferida se tornou. E era ele que dava o aval do leproso, uma vez já curado, poder retornar ao meio do povo. Mas havia no Antigo Testamento uma cidade específica, separada, unicamente para lançar, para colocar os leprosos lá. Então eles ficavam afastados dos cultos, dos ritos religiosos, das festas religiosas, eles não podiam mais cultuar a Deus. E a lepra, irmãos, ela tem uma característica interessante, assim como a escara, né, aquela ferida que começa a ser desenvolvida por conta da pressão, geralmente em pacientes acamados, vai começando a corroer a pele, e aquilo fica tão fundo, um buraco tão fundo, que existe feridas que você consegue colocar a mão dentro, para você ter noção. E o interessante é que a pessoa não sente dor, porque as terminações nervosas daquela ferida já foram todas consumidas ali.
Assim também a lepra, ela vai começando a consumir as camadas da pele, os tecidos nervosos, ao ponto de você não mais sentir dor. Essa é a ideia que Paulo está dizendo, que eles são insensíveis. Essa é a ideia que Paulo tenta traduzir a respeito da vida do homem sem Deus. Então, imagine o quadro que Paulo está pintando aqui. Mas vocês não devem andar como andam os gentios. E ele continua. Eles se entregaram à dissolução. A ideia de dissolução aqui é de acelgueia. É a disponibilidade que a pessoa tem de cometer qualquer tipo de pecado sem nenhum pudor. Quando Teodósio, e os irmãos sabem quem é, né? Já veio aqui em nossa igreja várias vezes, ele trabalhava numa casa de recuperação. Não sei se alguém se lembra o nome da casa. Lembra aí, Rico? Desafio Jovem. E aí, nós, na época, éramos de Rio Doce e tínhamos o costume de ir lá visitar. E aí eu lembro que eu gostava de sentar para conversar com aqueles jovens. E muitos deles contavam as suas histórias e diziam assim: irmão, como é difícil ficar aqui. Eu ficava sem entender. Eu disse: mas rapaz, aqui tem tudo, né? A assistência que as pessoas davam, atenção, roupa, alimentação, tinha o momento de culto, o momento de devocional, o momento onde eles oravam uns pelos outros, as instalações com cama, com banheiro, com todas as coisas, e eles ficavam dizendo que era difícil ficar ali, mas depois eles falavam o porquê era difícil. Porque o vício, a dependência da droga, muitas vezes o levava a fugir daquele lugar. Então era mais forte do que ele. E só sabe quem passa, né? E eu ficava assim, mas meu Deus, como é que pode isso? Não entrava na minha cabeça, né? Mas quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei dessas conversas e essa ideia aqui de disponibilidade, de acelgueia, de estar disponível a fazer qualquer coisa sem que não haja nenhum pudor, sem que eu olhe para trás, sem que eu pense nas pessoas que estão ao meu redor, se vai machucar ou não. Eu simplesmente quero fazer e vou fazer. E Paulo lhe diz: estes se entregaram à dissolução, para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles não só se habilitam, se disponibilizam a fazer coisas erradas, mas isso é com uma avidez no coração, com uma ânsia no coração. Sabe, é um desejo incontido que levam eles a praticar aquilo. E a ideia aqui de avidez é de pleonexia. Tô falando bonito, né, irmãos? Não sou expert nisso não, tá? Foi nos livros lá. Mas para trazer o melhor entendimento da gente, a pleonexia é um desejo irresistível que a pessoa tem de fazer a coisa mais abrupta, mais imoral que você possa pensar, sem que ela pense ao menos 2 vezes. E aí tem um exemplo clássico na Bíblia, que é o rei Davi. Diz o texto em 2 Samuel, capítulo 11, que na época, verso 1, na época em que era para os reis estarem na guerra, diz o texto lá que Davi estava passeando pelo seu palácio, pelos corredores, pelos terraços e pelas varandas do seu imenso palácio. Até que ele viu quem? Betseba. Fazendo o quê? Tomando banho. Que visão, hein, irmãos? A Bíblia diz que ela era linda. Mas não era para Davi estar ali, né? Mas tinha que acontecer, irmãos. Foi o que a gente estava conversando hoje na aula, né? Tem que acontecer, está escrito e determinado.
mas tudo é para a glória de Deus. E diz o texto que Davi perguntou ao seu servo: quem é aquela? Meus irmãos, perceba a falta de razão, a falta de moralidade na pergunta de Davi. Ele não estava sozinho olhando Betseba, não. Tinha uma pessoa, um servo do lado dele. Ele achou pouco e perguntou para o servo: quem é aquela ali? E ele disse: essa aqui é Betseba, é a esposa de Urias. Aí ele diz assim: traz ela aqui que eu quero falar com ela. Irmãos, que imprudência. Davi já tinha caído ali naquele momento. O resto foi só consequência do pecado que aconteceu aqui e aqui. E os irmãos sabem da história. Pleonexia. Avidez no coração. Ele não se preocupou com as consequências dos seus atos. Davi, para se deitar com Betseba, ele mandou matar o marido de Betseba. Engravidou ela, tentou jogar a gestação nas costas de Urias, tentou induzir Urias a se deitar com a esposa. Urias disse: Senhor, mas eu não vou fazer de jeito nenhum isso. Enquanto os meus soldados e os meus chefes estão lá dormindo ao alento, eu vou me deitar na minha cama com minha esposa de jeito nenhum. Eu vou ficar lá com eles. E Davi disse: não deu certo minha estratégia. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Faz o seguinte, manda ele ir agora na frente de batalha. Propositalmente para ele ser assassinado, para ser morto em guerra. Para que com isso ele pudesse consumir aquilo que ele já havia planejado, que era tomar Betseba para si. Com toda a avidez, irmãos, Davi saiu cometendo pecado sobre pecado, assassinato, traição, imoralidades sexuais. Irmãos, esse é o estado do homem sem Deus. E isso não está distante de nós. Perceba que Davi era um homem crente, segundo o coração de Deus. Mas ele caiu. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós na frente de Davi? Todos nós estamos suscetíveis a ter um coração duro, a agir com avidez, com insensatez, a ter os nossos pensamentos obscurecidos pelos nossos pecados. E à medida em que nós vamos pecando, nós vamos nos tornando cada vez mais insensíveis, percebe? Percebe que quando a luz vermelha ainda acende, a luz vermelha da consciência ainda acende, e que a gente fica triste quando pecamos, isso ainda é um bom sinal, irmãos. Mas quando a luz vermelha não mais atende, quando nós pecamos e projetamos o próximo pecado, sem ao menos haver um peso na consciência de que estamos ofendendo a Deus e as pessoas ao nosso redor, esse estado é um estado de morte. Onde não mais nós ouvimos a voz de Deus, a repreensão de Deus. É absolutamente reprovável, inadmissível o cristão passar a voltar a ter as marcas da velha vida. E Davi, ele continua, verso 20. Vamos ler todos juntos? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tende ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Paulo aqui ele começa agora a mudar o discurso, a mudar o argumento e embasar o argumento dele na teologia de Cristo. Ele diz assim, olha, eu retratei aqui fatos os quais vocês viveram. E vocês ainda veem os gentios vivendo isso. Mas agora vocês estão em Cristo e não foi assim que vocês aprenderam dele. Se é que de fato vocês têm ouvido. Se de fato vocês têm ouvido de Cristo, vocês não devem mais caminhar desse jeito, porque não foi isso que vocês aprenderam dele. Pelo contrário, ele vai dizer, no sentido, verso 22, no sentido
de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Abra comigo sua Bíblia no texto do livro de Romanos, capítulo 1. Você vai voltar aí, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. A partir do verso 18, a Bíblia diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido aonde? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por causa disso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos, aonde? Em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhes o quê? O coração insensato. Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Meus irmãos, esse é o estado do homem quando se afasta de Deus. Eles se tornam nulos em seus pensamentos, de corações insensatos. E Paulo está retratando isso, dizendo assim: não andem assim, vocês não aprenderam de Cristo assim, vocês são novas criaturas, as coisas velhas precisam ficar no passado, agora tudo se faz novo. Não mais andeis como andam os gentios, irmãos. Antes, vos despojeis do velho homem. E a ideia aqui que Paulo fala de se despojar do velho homem é a ideia de tirar a roupa. Sabe quando nós chegamos do trabalho, né? A grande maioria, pelo menos eu acho que é assim, né? Gosta de tirar a roupa, né? E logo tomar um banho, ficar limpo, tirar aquela roupa suja. Essa é a ideia que Paulo está falando, se despojar, tirar. E colocar algo limpo, algo novo, algo agradável. Vos despojeis do velho homem, mas não só se despojem do velho homem, mas se revistam de um novo homem. Vamos seguir o texto. Eu estou no verso 23. E vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em retidão e procedentes da verdade. Esse é o novo cristão. É assim que devemos caminhar, queridos. Esse novo homem aqui, agora, ele precisa pensar as coisas de Deus. Ele precisa falar segundo Deus. Ele precisa achar, raciocinar, opinar segundo a vontade de Deus. Não tem mais eu acho. Não tem mais eu penso.
Agora é o que Deus pensa. Deus diz assim. A Bíblia diz assim. Romper com o velho homem, irmãos, é simplesmente você negar-se a si mesmo. É os seus conceitos, as suas ideias, as suas opiniões, elas simplesmente serem anuladas. O que você pensa, o que você acha, para Deus não importa. O que importa é que nós precisamos ter a mente de Cristo. Por isso que a conversão traduz mudança de mente. É uma metanoia, uma nova mente. Isso é que é conversão. Conversão, irmãos, não é levantar as mãos e chorar aqui na frente e você receber uma oração. Conversão não é fazer parte do hall da igreja. Ou frequentar, seja lá qual for a igreja. Não é vir dia de domingo para a igreja, para a escola dominical, ou você participar de repente de algum ministério da igreja. Isso não é conversão. Isso não é ser cristão. Isso qualquer um pode fazer, porque aqui dentro, em nosso meio, existe tanto o joio também quanto o trigo. E o joio, irmãos, ele age exatamente igual ao trigo. Ser convertido em Cristo é ter a sua mente renovada. E isso precisa desaguar, resultar, convergir na sua vida, no seu dia a dia, nas suas opiniões, nos seus conceitos, nas suas ideias, tudo baseado naquilo que a Bíblia diz. Isso é ser um novo homem, isso é ser nascido de novo para a glória de Deus. E Paulo ele conclui falando exatamente isso. Verso 25, acompanhe comigo. Por isso o quê? Por isso, uma vez que você já se renovou, se revestiu do novo homem, uma vez que você já procedeu da justiça, da retidão e da verdade, no final do verso 24, ele diz, por causa disso, por causa dessas coisas, deixe a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque vocês são membros uns dos outros. Não se irem, não pequem, não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Verso 27, nem deis lugar ao diabo. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Uma vez que agora você se revestiu, não saia da boca de você nenhuma palavra torpe, e sim unicamente palavras para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma vez que você agora se despojou do velho homem, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia, ou assim como maledicência, malícia, uma vez que você agora se revestiu do novo homem, diz Paulo no verso 31, você deve agora ser uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou. Meus irmãos, no dia em que o cristão, ele entender e decidir e lutar em viver isso, talvez a nossa realidade mude em nosso redor. Porque enquanto continuarmos vivendo para dentro da igreja, enclausurados aqui dentro dessas quatro portas, a nossa realidade aqui ao nosso redor não vai mudar. Nós precisamos brilhar à luz de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o estandarte de Deus, a bandeira de Deus, que precisa ser mostrada ao mundo. Nós somos, irmãos, as cartas do Senhor. Somos nós que devemos levar para fora daqui
as verdades de Deus. Mas para isso, a nossa vida, ela precisa demonstrar isso. Porque enquanto não houver coerência naquilo que falamos e naquilo que vivemos, a igreja ela não terá credibilidade no mundo em que vivemos, ou no meio em que estamos. Que Deus, ele de fato, nos incomode a viver uma vida cada vez mais santa e repreendendo o pecado em nossas vidas. Quer ter vitória, irmãos? Tenha vitória sobre o pecado. Essa é a vitória que você deve buscar todos os dias. É por causa dessa vitória que nós devemos nos ajoelhar sempre. É por causa dessa vitória sobre o pecado que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. E essa é a figura que Paulo fala lá em Romanos, em Coríntios. Corramos aquilo que está proposto para corrermos, irmãos. A nossa luta não é uma luta fácil de se vencer. Ela só se vence de joelhos. Ela só se vence com santidade. Por isso nós não podemos mais andar como andamos antigamente. Não podemos viver ou praticar as mesmas práticas, ou levar em nós as antigas marcas, as conversas torpes no trabalho, as piadas sádicas com duplo sentido, os vídeos que você recebe, aquilo que você curte na internet. Irmãos, eu não consegui entender, irmãos, sinceramente, como é que cristãos curtem coisas que é contra a palavra de Deus. Eu não consegui entender. Eu não sou muito de rede social não, tá certo? Eu só sei fazer algumas coisas na rede social. Uma delas é olhar a vida do povo. Isso aí eu faço. Eu sei a vida de cada um aqui, tá certo? Tô brincando. A outra coisa, irmãos, e eu fico abismado assim, como é que as pessoas estão curtindo coisas que é contra a Bíblia? Tá claro, disse, meu irmão, o que esse pecador tem na cabeça, hein? Irmãos, é num simples curtir que você simplesmente está mostrando para o mundo que a sua moralidade, que a sua relação com Deus, ela não tem credibilidade. Sabe, bom, para eu não pecar mais aqui no meu coração, eu espero em Deus que Deus ele realmente nos amadureça para a glória dele. Se nós queremos ver a nossa realidade ao nosso redor mudar, nós precisamos mudar o nosso padrão de vida radicalmente. Olha, se você acha que a sua vida espiritual está boa, então tem algum problema com você, tá certo? Ou você não está orando muito, ou você não está lendo muito a Bíblia, porque no dia que um cristão achar que a sua vida com Deus está bem, é quando está no fundo do poço, ladeira abaixo. Porque, irmãos, nós nunca estaremos bem. Não existe essa classificação. Nós estamos num progresso, num estágio que só terá fim na glorificação. Esse é o último estágio da salvação, irmãos. Nós já fomos santificados por Deus, justificados por Deus, aliados, adotados em Deus, unidos em Deus. Mas a glorificação, irmãos, só virá no final. A presença do pecado ainda é real nas nossas vidas. Por isso a nossa luta é constante e diária. Então nós nunca estaremos muito bem com Deus. Nós precisamos melhorar muito todos os dias para a glória dele. Não pense que você chegou no último andar da vida espiritual, porque isso só vai acontecer quando estivermos na presença dele lá, face a face. E eu espero que todos nós estejamos lá, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos, nós faremos uma oração e recebemos a bênção. Senhor, nós te bendizemos o nome pela tua palavra. Para nós ficou muito claro aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que é uma vida de retidão, uma vida de santidade, de retidão, uma vida que procede da verdade, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse processo para a glória do teu nome.
Nada do que ouvimos aqui é novo, Senhor. Mas o Senhor sabe que precisávamos ouvir as tuas verdades mais uma vez. Nos ajuda para que a começar de hoje, ó Deus, esse processo de mudança, de sermos radical com aquilo que nos afasta da tua presença, ele possa começar. Para a glória do teu nome, que o Senhor levante o teu povo, que o Senhor enriqueça o teu povo de força e de coragem para viver uma vida, ó Deus, vitoriosa sobre o pecado, para que assim o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Amém. Os irmãos podem sentar.